No vídeo de hoje, nós vamos fazer o experimento do ovo na garrafa. Fala galera, aqui é o Rafael do canal Cotidiano Curioso. E como todo canal de experimento, não pode faltar o clássico do ovo na garrafa. Esse experimento todo mundo me fala que fez na escola, mas eu não fiz. Então hoje eu vou fazer pela primeira vez junto com vocês. E para colocar o ovo na garrafa, nós vamos precisar de um palito de churrasco, algodão e, pasmem, uma garrafa e um ovo. Mesmo com o ovo não cabendo na garrafa, para esse experimento dar certo, a garrafa precisa ser essas que tem a boca larga. Você encontra em sucos de uva, pelo menos foi onde eu encontrei essa. Para fazer o nosso experimento, primeiro vamos colocar um pouco de algodão dentro da garrafa. Depois vamos colocar fogo no palito de churrasco e com muito cuidado vamos usar o palito para colocar fogo no algodão que está dentro da garrafa. Antes do fogo apagar, vamos colocar o ovo na garrafa com a parte mais fina virada para baixo. Primeiro, para a gente conseguir entender por que o ovo é sugado dentro da garrafa, a gente precisa saber um pouquinho do conceito de pressão atmosférica. A pressão atmosférica nada mais é do que a pressão que o ar faz na gente. A gente não tem um monte de ar aqui, então todo esse ar de onde a gente está até a atmosfera, por isso o nome pressão atmosférica, faz um peso na gente, criando uma pressão, por isso o nome pressão atmosférica. Para a gente conseguir medir a pressão atmosférica, existe uma unidade de medida que se chama ATM, que nada mais é do que a abreviação de atmosfera. Beleza, então agora sabemos que a pressão atmosférica é a pressão que o ar faz na gente. Então, da onde eu tô até a atmosfera, existe uma quantidade de ar que faz um peso em mim, e isso é a pressão atmosférica. Então, quanto mais eu subir, ou seja, quanto maior a altitude, por exemplo, no topo do Monte Everest, a pressão atmosférica é muito menor. Por quê? Porque tem menos ar em cima da gente. E o lugar que tem mais pressão atmosférica é no nível do mar. Por quê? Porque no mar, quando a gente está no mesmo nível do mar, a gente considera a altitude zero. Ou seja, é o ponto que vai ter mais ar em cima da gente. O nosso corpo tem um instrumento muito sensível a essas pressões, que é o nosso tímpano, que está dentro do nosso ouvido. Por isso, quando a gente está indo para a praia e desce a serra, a gente sente um desconforto no ouvido. É o nosso tímpano nos alertando que estamos sofrendo uma mudança de pressão. Outra curiosidade é que quando mergulhamos muito fundo, a gente sente essa mesma pressão no ouvido de quando estamos descendo a serra. Por quê? Porque quanto mais fundo, maior a pressão. A gente não tem um monte de água em cima da gente. É o mesmo conceito de pressão atmosférica. Por sinal, a cada 10 metros de profundidade, ou seja, 10 metros de água acima da gente, equivale a 1 atm, ou seja, uma pressão atmosférica. Mas se você está fazendo exercício da escola sobre pressão atmosférica, nunca se esqueça de somar a pressão do ar com a pressão da água. Então, por exemplo, nesse caso, o mergulhador está a 10 metros de profundidade. Ele está sofrendo uma pressão de 2 atm. Por quê? É 1 atm dos 10 metros de profundidade da água, mais 1 atm do nível do mar até a atmosfera. E agora que já entendemos o conceito de pressão atmosférica, vamos entender por que o ovo entra na garrafa. Então a gente sabe que eu estou sofrendo aqui uma pressão de 1 atm, ou seja, uma atmosfera, certo? A garrafa ela está aberta, então a pressão de dentro é a mesma pressão de fora. E se eu fechar aqui, ela continua com essa mesma pressão, ou seja, está tudo em equilíbrio aqui. Quando a gente esquenta a garrafa com fogo no algodão, o ar ele expande, porque a gente já sabe que quando aquecido, as moléculas de ar elas ficam mais distantes.
E como o ar aquecido ele expande, então ele vai acabar saindo um pouco de ar. E quando a gente coloca o ovo, o fogo apaga e a garrafa começa a resfriar. O que acontece é que o ar ele volta ao seu estado inicial, ou seja, ele começa a retrair. E para igualar a pressão de fora com a de dentro, ele puxa o ar. E quando ele puxa junto o ovo. Então a gente cria um semivácuo dentro da garrafa que tem a força de sugar o ovo. Para ficar mais fácil a visualização, vamos fazer o mesmo princípio do experimento, mas usando uma garrafa plástica e um desodorante. Essa parte não é para você fazer em casa. É só colocar um pouco de desodorante na garrafa e colocar fogo. Assim que o fogo apagar, eu vou tampar com a mão. E podemos ver que a garrafa amassa. Isso é a garrafa tentando igualar a pressão de dentro com a de fora, puxando o ar. E se você gosta de experimentos que envolvem fogo e explosão, assista o vídeo aqui do card, o meu último vídeo onde eu ensino a produzir hidrogênio e explodimos um balão cheio desse gás. Confira que o resultado ficou incrível. Se ficou alguma dúvida sobre a pressão atmosférica, deixa aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de responder. E se esse assunto é interessante para você, também fale aqui nos comentários para poder trazer mais vídeos explicando os conceitos de pressão atmosférica. Se você gosta de vídeo de experimentos, eu vou deixar aqui essas duas playlists de todos os experimentos do canal. Todos os experimentos de química e de física. E aqui está o meu último vídeo que eu falei para vocês sobre a bomba de hidrogênio que fizemos. Então não deixe de conferir esses vídeos e não esqueça de se inscrever. Te vejo no próximo vídeo!